119. Unidade. Ao começar minha jornada, fui desafiado a defender o motivo de insistir em viajar sozinho. Achavam isso irresponsável, uma evitação do dever e da obrigação. Aqueles que disseram isso cometeram um enorme erro de suposição. De O Caminho dos Reis, pós-escrito. Ódion deu um passo para trás. Dalinar, o que é isso? Você não pode ficar com a minha dor. Dalinar se obrigou a ficar de pé. Você não pode ficar com a minha dor. Seja razoável. Eu matei aquelas crianças, disse Dalinar. Não, fui. Eu queimei o povo de Ratalas. Eu estava lá, influenciando você. Você não pode ficar com a minha dor, urrou Dalinar, dando um passo na direção de Ódion. O deus franziu o senho. Seus companheiros moldados recuaram e Amaran levantou a mão diante dos olhos e apertou as pálpebras. Eram esplenos de glórias aquelas coisas girando ao redor de Dalinar? Eu matei o povo de Ratalas, gritou Dalinar. Você podia estar lá, mas eu fiz a escolha. Eu decidi. Ele parou. Eu a matei. Dói demais, mas fiz isso. Eu aceito. Você não pode ficar com a minha dor. Você não pode tirá-la de mim novamente de mim. Dalinar, falou Ódion. O que você espera conseguir se agarrando a esse fardo? Dalinar olhou Deus com desprezo. Se eu fingir que não fiz essas coisas, significa que não posso ter crescido e me tornado outra pessoa. Um fracasso. Algo despertou dentro de Dalinar. Um calor que ele já conhecia. Uma luz cálida e tranquilizante. Você deve uni-los. Jornada antes do destino, disse Dalinar. Não pode ser uma jornada se não tiver um início. Uma trovoada ressoou na mente dele. De repente, a consciência lhe voltou. O pai das tempestades, distante, assustado, mas também surpreso. Dalinar? Eu assumo a responsabilidade pelo que fiz, sussurrou Dalinar. Se tiver que cair, me levantarei a cada vez como um homem melhor. Renarin correu atrás de Jasna através dos distritos altos da cidade. Pessoas se amontoavam nas ruas, mas ela não o seguiu por essas vias. Pulava de edifícios, caindo em telhados nos níveis abaixo, corria por eles, então saltava para a próxima rua. Renarin se esforçava para segui-la, com medo de sua fraqueza, confuso com as coisas que havia visto. Caiu em um telhado, sentindo uma dor súbita com a queda, mas a luz das tempestades o curou. Ele mancou atrás dela até a dor sumir. Jasna, não consigo acompanhar. Ela parou na borda de um telhado. Ele a alcançou e ela tomou seu braço. Você consegue, Renarin. Você é um cavaleiro radiante. Não acho que eu seja um radiante, Jasna. Eu não sei o que sou. Um verdadeiro rio de esplanos de glória passou por eles voando, centenas de uma ampla formação que se curvava rumo à base da cidade. Algo estava brilhando por lá, um feixe de luz no escuro de uma cidade nublada. Eu sei o que você é, declarou Jasna. Você é meu primo. Família, Renarin. Segure minha mão. Corra comigo. Ele assentiu e ela o conduziu, saltando do telhado, ignorando a criatura monstruosa que escalava ali perto. Jasna parecia concentrada em uma única coisa.
aquela luz. Você deve uni-los. Esplanos de glória fluíam ao redor de Dalinar. Milhares de esferas douradas, mais esplendas do que jamais vira em um único lugar, girando ao redor dele em uma coluna de luz dourada. Mais além, Ódion cambaleou para trás. Tão pequeno, pensou Dalinar. Ele sempre foi tão pequeno assim? Sil olhou para cima. Kaladin virou-se para ver o que havia atraído a atenção dela. Sil olhava para além dos moldados que haviam pousado para atacar. Estava fitando o oceano de contas e as luzes trêmulas das almas acima dele. Sil, ela o apertou com força. Talvez você não precise salvar ninguém, Kaladin. Talvez seja a hora de alguém salvar você. Você deve uni-los. Dalinar esticou a mão esquerda para o lado, mergulhando entre os reinos, agarrando o próprio tecido da existência. O mundo das mentes, o reino do pensamento. Estendeu a mão direita para o outro lado, tocando algo vasto, algo que não era um lugar. Era todos os lugares ao mesmo tempo. Já vira aquilo antes, no momento em que Ódion lhe fornecera um vislumbre do reino espiritual. Naquele dia, Dalinar o segurava na mão. Os moldados se afastaram desajeitadamente. Amaran baixou o seu visor, mas isso não foi o bastante. Ele cambaleou para trás, o braço erguido. Só uma pessoa permaneceu onde estava. Uma jovem parchemana, aquela que Dalinar encontrara nas visões. O que é você? Sussurrou ela enquanto ele permanecia ali com os braços abertos, segurando as terras da mente e do espírito. Dalinar fechou os olhos, expirando, ouvindo uma súbita quietude. E dentro dela uma voz simples e baixa, uma voz de mulher tão familiar. Eu perdoo você. Abriu os olhos e soube o que a parchemana havia nele. Nuvens em torvelinho, luz fulgurante, trovão e relâmpago. Eu sou unidade. Ele bateu as mãos e combinou 3 reinos em um só. Shadesmar explodiu em luz. Moldados gritaram quando um vento jogou longe, embora Kaladin não sentisse nada. Contas estalaram e rugiram. Kaladin protegeu os olhos com a mão. A luz sumiu, deixando um pilar brilhante e resplandecente no meio do mar. Abaixo dele, as contas se encaixaram, transformando-se em uma estrada de vidro. Kaladin piscou, tocando a mão de Shallan, que o ajudou a se levantar. Kaladin e Adolin se forçaram a uma posição sentada, segurando a barriga ensanguentada. O que é isso? A perpendicularidade de honra, sussurrou Sil. Um poço de poder que atravessa todos os 3 reinos. Ela olhou para Kaladin. Um caminho para casa. Tawny agarrou a mão de Ash. Ash olhou para os dedos dele, grossos e calejados. Milhares de anos podiam se passar, e ela podia perder vidas inteiras para o sonho. Mas aquelas mãos, nunca esqueceria aquelas mãos. Ash, disse ele. Ela o encarou, então arquejou e levou a mão à boca. Quanto tempo? Perguntou ele. Tawny. Ela agarrou a mão dele com as suas. Sinto muito. Sinto muito. Muito mesmo. Quanto tempo? Dizem que foram 4 milênios. Eu nem sempre noto a passagem do tempo. 4.000 anos. Ela apertou a mão dele com mais força.
Sinto muito. Eu sinto muito. Ele soltou a mão dela e se levantou, caminhando pela tenda. Acho seguiu, desculpando-se novamente. Mas de que valiam as palavras? Tinham-no traído. Tawny abriu as abas da entrada e saiu. Ele olhou para a cidade que se estendia acima deles, para o céu, para a muralha. Soldados em couraças e cotas de malha corriam para se juntar a um combate mais à frente. 4.000 anos? Perguntou Tawny novamente. Ash. A gente não aguentava mais. Nós pensamos. Ash. Ele tomou a mão dela outra vez. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa? Nós deixamos você, Tawny. Que dádivas vocês concederam a eles? Tempo para se recuperarem, pelo menos uma vez entre desolações. Tempo para progredir. Eles nunca tiveram chance antes. Mas dessa vez, sim, talvez eles tenham. Não, Tawny, você não pode agir assim. Uma coisa deveras maravilhosa, acho. Você não pode agir assim, Tawny. Você precisa me odiar. Por favor, me odeie. Ele deu as costas a ela, mas ainda segurava sua mão, puxando-a junto. Venha. Ele está esperando. Quem? Perguntou ela. Eu não sei. Teft arquejou na escuridão. Está vendo, Teft? Sussurrou Espreno. Está sentindo as palavras? Estou quebrado. Quem não está? A vida nos quebra, Teft. Então preenchemos as rachaduras com algo mais forte. Eu mesmo me deixei doente. Teft, disse ela, uma aparição brilhante na escuridão. É para isso que as palavras servem. Ah, Kelek. Os gritos, combate, seus amigos. Eu. Aos raios com você. Seja homem uma vez na vida. Teft umedeceu os lábios e falou. Eu vou proteger aqueles que odeiam. Mesmo que a pessoa que eu mais odeie seja eu mesmo. Renarin desceu até o último nível da cidade, o distrito baixo. Cambaleou até parar ali, sua mão escorregando da de Jasna. Soldados marchavam pelas ruas, olhos como brasas. Jasna, os soldados de Amarã mudaram de lado. Eles servem a Ódion agora. Tive uma visão disso. Ela correu direto para eles. Jasna! O primeiro soldado brandiu sua espada contra ela. Jasna se desviou da arma, então o empurrou, jogando-o para trás. O homem se cristalizou no ar, batendo no soldado atrás, que pegou a transformação como quem pegava uma doença. Este se chocou com outro homem, derrubando-o, como se a força total do empurrão de Jasna houvesse se transferido para ele. O último homem se cristalizou um momento depois. Jasna girou, uma espada fractal se formando na mão segura, enluvada, sua saia ondulando enquanto ela fatiava 6 homens de um só golpe. Tá porra! A espada desapareceu e ela bateu a mão na parede de um edifício atrás de si, fazendo virar fumaça, o que causou o desabamento do telhado, que bloqueou o beco entre edifícios por onde os outros soldados estavam se aproximando. Ela ergueu a mão e o ar se coagulou em pedra, formando degraus que ela escalou, quase sem alterar o passo, até o telhado do edifício seguinte. Renarin ficou boquiaberto. Aquilo... como? Será grande, vasto, maravilhoso, disse Glis de dentro do coração de Renarin. Será belo, Renarin. Veja.
Uma fonte floresceu dentro dele. Poder como ele nunca havia sentido. Uma espantosa e avassaladora força. Luz das tempestades sem fim. Uma fonte de energia tão vasta que ele ficou atordoado. Jasna, gritou ele. Então correu atrasado pelos degraus que ela havia criado, sentindo-se tão vivo que queria dançar. Isso não seria uma visão e tanto? Renarin Collin dançando em um telhado enquanto... Ele diminuiu a velocidade, boquiaberto novamente, enquanto olhava através da fenda na muralha e viu uma coluna de luz, elevando-se cada vez mais alto e estendendo-se rumo às nuvens. Fei e seu consorte recuaram diante da tempestade de luz. Navani exultou com ela. Inclinou-se bastante sobre o parapeito da muralha, gargalhando feito uma tola. Esprenos de glória fluíam ao redor dela, tocando seu cabelo, rumo ao número já impossível, que rodava ao redor de Dalinar, em um pilar que se estendia dezenas de metros no ar. Então luzes ganharam vida em uma onda por todo o campo. O topo da muralha, a rua abaixo. Gemas que jaziam ignoradas, espalhadas a partir do banco destruído, beberam luz das tempestades de Dalinar e iluminaram o chão com 1000 pontinhos de cor. Não! Gritou Odion e deu um passo à frente. Não! Nós matamos você! Nós matamos você! Dalinar estava dentro de um pilar de luz e de um redemoinho de esplêndidos de glória, uma mão para cada lado, agarrando os reinos que formavam a realidade. Perdoado. A dor que ele acabara de insistir em manter consigo começou a passar por conta própria. Essas palavras são aceitas, declarou o pai das tempestades, parecendo perplexo. Como? O que foi que você fez? Odium cambaleou para trás. Matem-no! Ataquem-no! A parchimana não se moveu, mas Amaran letargicamente baixou a mão do rosto e deu um passo à frente, invocando sua espada fractal. Dalinar tirou a mão do pilar brilhante e a estendeu. Você pode mudar, disse ele. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Eu consegui. Jornada antes do destino. Não, respondeu Amaran. Não. Ele nunca vai me perdoar. O carregador de pontes? Não. Amaran deu um tapinha no peito. Ele. Sinto muito, Dalinar. Amaran levantou uma espada fractal familiar. A espada fractal de Dalinar, sacramentadora. Passada de um tirano para outro e para outro. Uma porção de luz se dividiu na coluna criada por Dalinar. Amaran brandiu sacramentadora com um berro, mas a luz bloqueou a espada fractal com uma explosão de faíscas, jogando Amaran para trás, como se a força da armadura fractal não fosse maior do que a de uma criança. A luz tomou a forma de um homem de cabelos ondulados na altura dos ombros, com um uniforme azul e uma lança prateada na mão. Uma segunda forma brilhante formou Shalandavar, cabelo ruivo e brilhante fluindo atrás dela. Uma longa e fina espada fractal, com uma ligeira curva, se formando em suas mãos. E então, abençoadamente, a Dolinha apareceu. Mestra! Exclamou Windley. Ah, mestra! Uma vez na vida, Lift não teve o ânimo para mandar que ele calasse a boca. Concentrou tudo naquelas gavinhas se arrastando pelos seus braços, como vinhas profundas e escuras. O assassino jazia no chão, olhando para cima, praticamente coberto por aquelas vinhas. Lift ainda os continha, os dentes trincados. A vontade dela contra a escuridão até que... Luz. Como uma súbita explosão, uma força de luz fulgurou por todo o campo.
Gemas no chão brilharam forte, capturando luz das tempestades, e o assassino gritou, sugando luz como névoa luminosa. As vinhas murcharam, e a sede da espada era saciada pela luz das tempestades. Lift caiu para trás na pedra e soltou a cabeça de Suzette. Eu sabia que gostava de você, disse uma voz na mente de Lift. A espada. Então ela era um espreno? Você quase comeu ele, disse Lift. Você quase me comeu, sua faminta. Ah, eu não faria isso, respondeu a voz. Ela parecia completamente perplexa, a voz ficando lenta, como se estivesse com sono. Mas talvez eu estivesse apenas muito, muito faminta. Bem, Lift achava que não podia culpar ninguém por isso. O assassino se levantou, oscilante. Seu rosto estava cruzado por linhas onde as vinhas tinham estado. Aquilo, de algum modo, deixava sua pele listrada de cinza, da cor de pedra. Os braços de Lift estavam iguais. Suzette caminhou rumo à coluna brilhante de luz, deixando uma pós-imagem atrás de si. Venha, disse ele. Eu rocar? Pensou Dalinar. Mas ninguém mais saiu da coluna de luz e ele soube. Soube, de algum modo, que o rei não viria. Fechou os olhos e aceitou aquela dor. Falhara com o rei de muitas maneiras. Levante-se, pensou, e faça melhor. Ele abriu os olhos e aos poucos sua coluna de esplêndidos de glória sumiu. O poder dentro dele recuou, deixando-o exausto. Felizmente, o campo estava coberto de gemas cintilantes. Luz das tempestades e abundância. Um canal direto para o reino espiritual, disse o pai das tempestades. Você renova esferas, Dalinar? Nós estamos conectados. Já estive ligado a homens antes. Isso nunca aconteceu. Honra estava vivo naquela época. Nós somos algo diferente. Os restos dele, sua alma, minha vontade. Kaladin, filho da tempestade, se pôs ao lado de Dalinar, diante dos destroços da muralha, e Shalandavar parou do outro lado. Jasna emergiu da cidade e vasculhou a cena com um ar crítico, enquanto Renarin surgia atrás dela. Então gritava e corria até Adolin. Ele agarrou seu irmão mais velho em um abraço, então arquejou. Adolin estava ferido? Bom rapaz, pensou Dalinar, enquanto Renarin imediatamente começava a curar seu irmão. Mais 2 pessoas cruzaram o campo de batalha. Lift ele já esperava. Mas o assassino? Suzette pegou a bainha prateada do chão e enfiou com força sua espada fractal preta dentro dela, antes de se aproximar para se juntar a Dalinar. Rompe-céu, pensou Dalinar fazendo a conta. Dançarina de precipícios. Eram 7. Esperava mais 3. Ali, observou o pai das tempestades. Atrás da sua sobrinha. Mais 2 pessoas surgiram na sombra da parede. Um homem grande e forte com um físico impressionante e uma mulher com cabelo longo e preto. A pele escura deles os marcava como macabaquianos, talvez azistianos, mas os olhos não se encaixavam. Eu os conheço, disse o pai das tempestades, parecendo surpreso. Eu os conheço de muito, muito tempo atrás. Memórias de dias que não vivi plenamente. Dalinar, você está na presença de divindades. Já estou acostumado com isso, respondeu Dalinar, voltando-se novamente para o campo. Odium havia recuado para o nada, embora seus moldados permanecessem ali, assim como a maioria das tropas, e um estranho espreno.
aquele que parecia fumaça escura. Mais além, naturalmente, a euforia ainda abarcava o lado norte do terreno, perto da água. Amaran possuía 10.000 homens, e talvez metade já adentrara a cidade àquela altura. Eles haviam esmorecido diante da demonstração de Dalinar, mas agora... Espere, com esses dois só temos 9, pensou, falando com o pai das tempestades. Alguma coisa lhe dizia que devia haver mais um. Não sei. Talvez ainda não tenha sido encontrado. De qualquer modo, mesmo com o laço, você é apenas um homem. Radiantes não são imortais. Como vai encarar esse inimigo? Dalinar, chamou Kaladin. Suas ordens, senhor. As fileiras inimigas estavam se recuperando. Eles levantaram armas, os olhos brilhando com vermelho profundo. Amaran também se mexeu a uns 5 metros de distância. A euforia era a maior preocupação de Dalinar, contudo. Ele sabia o que aquilo podia fazer. Olhou para o seu braço e notou uma coisa. O relâmpago que o atingira, despedaçando o caminho dos reis, quebrara seu fabrial. O fecho se desfizera e Dalinar pôde ver as minúsculas gemas que Navani havia colocado para alimentá-lo com energia. Senhor, chamou o Kaladin de novo. O inimigo está tentando esmagar esta cidade, capitão, disse Dalinar baixando o braço. Nós vamos protegê-la contra as suas forças. 7 radiantes? Observou Jasna, cética. Tio, isso parece uma tarefa e tanto, mesmo que um de nós seja, aparentemente, o tormentoso assassino de branco. Eu sirvo Dalinar Corin, sussurrou Sisete, filho Valano. Seu rosto, por algum motivo, estava listrado de cinza. Não conheço a verdade, então seguirei alguém que conhece. Seja lá o que fizermos, tem que ser rápido. Antes que aqueles soldados... Renarin! Gritou Dalinar. Senhor! Exclamou Renarin, avançando. Precisamos manter a defesa até que as tropas cheguem de um retiro. Fei não tem homens suficientes para lutar sozinha. Vá até ao sacro portal. Impeça aquele petronante lá em cima de destruí-lo e abra o portal. Senhor! Renarin bateu continência. Shallan, ainda não temos um exército, disse Dalinar. Tece ilumine um para nós e mantenha esses soldados ocupados. Eles estão consumidos por uma sede de sangue e suspeito que isso os tornará mais fáceis de distrair. Jasna, a cidade que estamos defendendo por um acaso tem um tormentoso buraco enorme na muralha. Poderia defender aquele buraco e impedir a passagem? Ela concordou, pensativa. E quanto a mim? Indagou Kaladin. Dalinar apontou para Amaran, que estava se pondo de pé outra vez em sua armadura fractal. Ele vai tentar me matar pelo que vou fazer em seguida, e preciso de um guarda-costas. Se bem me lembro, você tem uma dívida a acertar com esse grão-senhor. Pode-se dizer que sim. Lift, acredito que já lhe dei uma ordem. Vá com o assassino e traga-me aquele rubi. Juntos, vamos defender esta cidade até Renarin voltar com tropas. Dúvidas? Disse Lift. Será que pode me dizer onde consigo algo para comer? Dalinar olhou para ela. Algo para comer? Bem, deve haver um depósito de suprimentos ali dentro da muralha. Obrigada. Dalinar suspirou, então começou a caminhar rumo à água. Senhor, chamou Kaladin, para onde está indo? O inimigo trouxe um porrete enorme para esta batalha, capitão. Eu vou tomá-lo.